Sete Passos para Julgar a Profecia. Kenneth Hagin. Capítulo 1. Por seus frutos. Somos cristãos do Novo Testamento e necessitamos, hoje, também da operação dos dons do Espírito Santo em nossas igrejas. Devemos não somente encorajar todas as chamas de fogo que vêm de Deus, mas também compreender que há dons verdadeiros e falsos. Não há necessidade de ter medo dos dons do Espírito, só porque alguns elementos falsos lentamente foram introduzidos. Uma vez, recebi dinheiro falso, mas não joguei fora toda a minha carteira e toda a verba de que eu dispunha, só porque um pouco não era verdadeiro. O que fiz foi conservar o genuíno e jogar fora o falsificado. Os cristãos podem aprender a distinguir entre dons verdadeiros e falsos. Não precisamos ser deixados no escuro com relação a coisa alguma. As Escrituras trazem-nos à luz. Elas nos falam que podemos julgar a profecia e os profetas. Como? A Bíblia apresenta 7 passos para se julgar a profecia. Estudá-los será uma bênção para a sua vida, tanto agora quanto no futuro. O primeiro passo é: pelos seus frutos os conhecereis. Jesus advertiu contra os falsos profetas, dizendo: Acautelai-vos, porém, dos falsos profetas, que vêm até vós vestidos como ovelhas, mas interiormente são lobos devoradores. Mateus 7,15. Paulo e Pedro, escrevendo à igreja do primeiro século, também fizeram advertências contra profetas e apóstolos falsos e profecias enganosas. 2 Coríntios 11, 13 a 15 diz: Porque tais falsos apóstolos são obreiros fraudulentos, transfigurando-se em apóstolos de Cristo. E não é maravilha, porque o próprio Satanás se transfigura em anjo de luz. Não é muito, pois, que os seus ministros se transfigurem em ministros de justiça, o fim dos quais será conforme as suas obras. E 2 Pedro 2, 1 a 3 diz: E também houve entre o povo falsos profetas, como entre vós haverá também falsos doutores, que introduzirão encobertamente heresias de perdição, e negarão o Senhor que os resgatou, trazendo sobre si mesmos repentina perdição. E muitos seguirão as suas dissoluções, pelos quais será blasfemado o caminho da verdade, e por avareza farão negócio de vós com palavras fingidas, sobre os quais já de largo tempo não será tardia a sentença, e a sua perdição não dormita. Se foi preciso tal alerta para a igreja dos primeiros cristãos, é necessário também para a dos dias de hoje. Nós cremos no que eles escreveram com relação à última ceia e o praticamos, ao batismo nas águas e a outras questões, pois cremos em tudo isso. Por que não fazemos o mesmo com o que eles disseram sobre esse assunto? Jesus é aquele que lança esse alerta contra os falsos profetas, em Mateus 7, 15 a 29. Será que ele sabe do que está falando? Creio que sim. Acredito que as pessoas, hoje, ainda precisam do seu alerta. Como já vimos, ele descreveu os falsos profetas como aqueles que chegam até você vestidos como ovelhas, mas interiormente são lobos devoradores. Verso 15b. Parecem muito humildes e mansos, semelhantes ao restante das ovelhas. Você não pode dizer, a partir da aparência externa, que eles são lobos devoradores. Jesus, porém, mostrou que existe uma maneira de conhecê-los. Como? Por seus frutos os conhecereis. Porventura, colhem-se uvas dos espinheiros ou figos dos abrolhos? Assim, toda árvore boa produz bons frutos, e toda árvore má produz frutos maus. Versos 16 e 17. E o mestre ainda continuou: Não pode a árvore boa dar maus frutos, nem a árvore má dar frutos bons. Toda árvore que não dá bom fruto, corta-se e lança-se no fogo. Portanto, pelos seus frutos os conhecereis. Versos 18 a 20. Certa vez, conheci um ministro que aparentemente era usado poderosamente em profecia e outros dons. Contudo, quando tive a oportunidade de participar de um dos seus cultos, eu percebi que coisa alguma estava errada, mas não podia apontar o meu dedo. Não tive qualquer revelação de Deus. Mas algo dentro de mim me disse que ele e eu não estávamos sintonizados na mesma frequência. Eu não sabia muito sobre o ministério daquele homem, então julguei o seu fruto. Depois disso, entretanto, preguei para um pastor amigo meu, que havia pouco tempo tinha recebido esse evangelista em sua igreja. Quando as acusações de desonestidade foram feitas contra o homem, o pastor o confrontou, e ele, por sua vez, replicou: Por quê? Não há uma palavra de verdade naquilo. Aquelas pessoas estão mentindo sobre mim.
Então, a cunhada do pastor levou um gravador a uma reunião secreta que o evangelista organizou com alguns membros da igreja e gravou o que ele disse ao povo. Não os deixo saber que eu creio nisso, mas não está errado mentir, contanto que você esteja mentindo para o bem. Irmão, não está certo mentir, não importa a finalidade. Quando o pastor confrontou o pregador com a gravação, este lhe disse: Bem, agora, irmão, você sabe que se um homem está trabalhando para Deus, não pode dizer tudo. É preciso mentir às vezes. Pelos seus frutos os conhecereis. Esse evangelista podia profetizar muito e em alta voz, mas quem poderia crer em suas profecias? Tendo você o conhecido, acreditaria nele?